Livro de Daniel, que bacana! Vamos conhecer a história de Daniel. Nos próximos 12 dias nós vamos estar aqui juntos, conhecendo a história desse livro maravilhoso, que eu vou ser sincero, é um dos livros que eu gosto mais quando eu leio, quando eu medito. Muitas histórias lindas. Neste livro de Daniel nós vamos ver Daniel na cova dos leões, nós vamos ver Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente, vamos ver aqui falar do príncipe da Pérsia, do anjo Miguel. Vai ser uma benção. Então vem comigo nesses próximos 12 dias para conhecermos o livro inteiro de Daniel. Lembrando que estamos lendo um capítulo por dia aqui da Bíblia, lendo a Bíblia toda. Então vem comigo, já coloca aqui bom dia, boa tarde, boa noite. Que hora que você está lendo aí a palavra de Deus comigo? E chama muita gente. Vamos divulgar, compartilha aí nos seus status, compartilha nas suas redes sociais, manda aí nos grupos de WhatsApp esta meditação da palavra do livro de Daniel, para que muita gente venha ler o livro de Daniel com a gente, tá bom? Então vamos lá. Daniel capítulo 1, a educação de Daniel e de seus companheiros. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem, dar assistência no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Olha que interessante. Quando começou ali, o domínio da Babilônia contra o povo de Deus, para os levar cativo para a Babilônia durante o tempo dos 70 anos, que eles ficaram ali cativos do cativeiro, os primeiros que foram levados foram esses aqui, jovens sem nenhum defeito, instruídos, pessoas cultas, E no meio desses nós vamos ver que estava Daniel, estava também ali Ananias, Misael e Azarias, que vão ter os seus nomes mudados, Vão ter os seus nomes mudados. E aqui nós vamos ver que esses foram ali recebidos pelo eunuco do rei, e o eunuco teve ali a obrigação de capacitá-los e ensiná-los para que eles dessem assistência ao rei, O rei costumava usufruir de pessoas capacitadas para que o ajudassem a reinar. E isso é uma estratégia poderosa que nós temos que aderir para a nossa vida. Você não precisa saber tudo, você só precisa direcionar cada coisa àquela pessoa que é bom naquilo que faz. Então, isso é uma direção que nós temos que aprender. A Bíblia, ela nos ensina tanto com as pessoas boas, como com as pessoas ruins. Nós aprendemos, eu costumo dizer, que até o próprio Satanás, ele tem muito a nos ensinar, porque quando nós vemos a persistência e a perseverança dele em destruir o povo de Deus, destruir a mim e a você, nós temos que aprender com essa perseverança. Nós temos que aprender com essa obstinação de não desistir. Nós não podemos desistir. Se ele, que é o maligno, que é o inimigo, não desiste, o que dirá eu e vocês, que somos cheios do Espírito Santo? Então, vamos continuar aqui, No versículo 5, eles determinou como que eles deveriam viver, Versículo 5 fala assim: determinou-lhes o rei a ração diária, o alimento diário, de finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos eles por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel,
Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel colocou o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, o de Misael colocou o nome de Mesaque e o de Azarias o nome de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente, no versículo 8, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha, o versículo 8 fala que Daniel decidiu firmemente não se contaminar. E isso aqui vai nos ensinar muito. O livro de Daniel vai nos mostrar muito sobre não se contaminar, andar de uma maneira correta, mesmo estando ali num lugar que era propício para você errar, mesmo estando num lugar propício para você falhar. Então, o livro de Daniel, ele mostra muito isso, porque Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, aqui os seus amigos, estavam num terreno propício para falhar, estavam num terreno propício para errar, mas eles decidiram firmemente não se contaminar com as finas iguarias, não se contaminar com as coisas erradas. E nós temos que viver assim, porque a Babilônia representa o mundo, né? O mundo que desagrada a Deus. E nós temos que viver no mundo. Daniel aqui não teve opção, ele teve que viver ali na Babilônia. Então ele viveu num lugar que era para ele se contaminar e ele não se contaminou, porque ele decidiu. E nós vivemos num mundo que, se você não vigiar, você vai se contaminar. Então nós também temos que decidir firmemente a não nos contaminarmos, tá bom? Vamos seguir aqui a leitura, versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu tenho medo do meu senhor, né, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poriam em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, e estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Olha que bacana, parando aqui, para abrir um parênteses aqui no versículo 15, o Daniel decidiu não se contaminar, e esse ato de não se contaminar também se estendia a não comer daquelas comidas consagradas que o rei consagrava aos seus deuses. Ele não queria. Daniel falou: dá legume para a gente, dá somente água para a gente. Ao invés do senhor dar as comidas do rei e o vinho do rei, eu quero comer legumes e águas. Aí o eunuco falou assim: se você fizer assim, vocês vão emagrecer, vocês vão ficar de uma maneira fracos, e o rei vai perceber, e eu que serei prejudicado. Aí o Daniel falou: não, nós vamos fazer assim 3 anos, né? Então faz um teste, pega 10 dias e faça isso por 10 dias. E depois de fizer por 10 dias, vê como nós estamos e analisa os outros que estão comendo. Aí ele falou: então tudo bem, 10 dias tudo bem, que depois dá para recuperar o peso de vocês. Aí eles fizeram isso. E quando eles comeram por 10 dias só os legumes, o que aconteceu? Eles se tornaram mais robustos. Os legumes ali consagrados a Deus, aquela decisão, aquela consagração, teve mais resultado do que a fina iguaria do rei. Então, quando o eunuco fez o teste, eles viram, né, ali junto, porque estava também o cozinheiro presenciando isso, que ele que cozinhava, eles viram que
aquela decisão era uma decisão acertada. E o próprio Deus, né, diz lá no versículo 9, que o próprio Deus derramou graça diante de Daniel, fez o eunuco pegar amizade com ele. Porque você tem que entender, eu e vocês, quando nós temos Deus, nós temos que ser pessoas que venhamos conseguir o favor de várias pessoas. Esse negócio de você ficar dizendo, é porque eu sou de Deus, eu sou muito perseguido, eu sou muito... Tudo bem, nós temos lutas, mas não é normal você não conseguir conciliar com as pessoas do seu dia a dia. Não é normal você não conseguir conciliar com as pessoas do seu convívio, com as pessoas que você trabalha. Não é normal. Essa perseguição excessiva talvez é alguma coisa que você está precisando da bondade e da graça de Deus. Então, toda vez que você vê homens de Deus passando num território inimigo, você vê Deus derramando a graça. Lógico que temos lutas, perseguições, elas vêm, mas não é normal isso ser na grande maioria, tá bom? Reflita muito nisso aí que nós estamos aprendendo aqui nesta passagem. Versículo 16 diz assim, ó: com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhe dava a comer legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e a sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Olha, Deus capacitando eles, né? Versículo 18. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, que eram 3 anos, né? O chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Versículo 20. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, né, inteligentes, do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Olha que interessante. Esses homens, por decidirem não se contaminar, acharam a graça e a bondade de Deus e por causa disso eles foram exaltados e abençoados. Nós vamos ver aqui na história de Daniel, homens que por decidirem ser fiel a Deus, foram abençoados numa terra que era para ser a sua maldição. A terra da repreensão, a terra da guerra, fez com que Daniel e os seus amigos fossem abençoados. E isso mostra para mim e para você que a diferença não está no lugar, a diferença está em alcançar o favor e a bondade de Deus. E como que eu alcanço o favor e a bondade de Deus? Decidindo firmemente não me contaminar. Você será muito abençoado por causa dessa decisão, tá bom? Acabamos aqui o 1º capítulo de Daniel e eu já estou na expectativa de te aguardar aqui amanhã para Daniel capítulo 2, nós podermos meditar um pouquinho mais neste livro abençoado, tá bom? Já coloca aqui, ó, aquela profecia abençoada. Até amanhã. E por favor, em nome de Jesus, compartilhe o máximo que você puder o capítulo 1 e convida muita gente para estar conosco aqui amanhã no capítulo 2, tá bom? Vamos ler esse livro todinho. Eu te aguardo aqui. Até amanhã, se Deus quiser.